Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. Você já imaginou Ciro Gomes, conhecido por suas declarações polêmicas, atacando diretamente Alexandre de Moraes, ministro do STF? Pois é, ele fez isso. Mas o que está por trás desse movimento? E o que isso pode significar para o Brasil e para o futuro político do país? Fica comigo, porque hoje vamos analisar tudo isso e mais. Antes de seguir, clique em inscrever-se no canal e ative o sininho para não perder mais análises como essa. O que você vai ver agora vai mudar a forma como você enxerga a política brasileira. Vamos lá. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet, dos canalhas da blogosfera bolsonarista, era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc., 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019... Esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar
meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral, entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente está perdendo, a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. As palavras de Ciro Gomes têm um peso muito grande. Ele está desafiando diretamente o poder do STF e questionando a independência de seus ministros. Mas o que ele realmente quer com essa fala? Ciro está se posicionando contra o STF como um todo ou está focando especificamente em Alexandre de Moraes? A questão é mais complexa do que parece. Será que ele está buscando se reposicionar no cenário político como um salvador da pátria? Ou está jogando um jogo estratégico, mirando em futuras alianças ou em uma eleição mais próxima? Esses questionamentos ganham ainda mais relevância quando analisamos o contexto atual do Brasil. Estamos vivendo um momento político tenso, com o país profundamente dividido. A polarização está em níveis alarmantes e a relação entre os poderes executivo e judiciário tem se tornado cada vez mais frágil. O ataque de Ciro Gomes ao STF não é apenas uma crítica política qualquer, é um movimento que pode influenciar o rumo da política nacional. E o mais importante, ele faz isso em um momento de forte disputa pelo poder, com as eleições se aproximando e com figuras como o presidente Lula e ministros do STF sendo alvo de críticas constantes. O que está claro é que essa declaração de Ciro Gomes tem o potencial de desencadear uma série de reações. A grande questão agora é, qual será a resposta do STF? Como o Supremo vai reagir a esse ataque público de um político com bastante influência? Além disso, como a população vai interpretar essa fala? Será que ela vai fortalecer Ciro Gomes entre seus apoiadores ou ele corre o risco de se queimar ao desafiar uma das instituições mais poderosas do país? A situação é ainda mais delicada porque estamos em um momento de confronto direto entre os poderes. A relação entre o STF e o Executivo tem sido marcada por tensão, com acusações mútuas de interferência e abuso de poder. Ciro Gomes, ao fazer essa crítica, não está apenas lançando uma pedra no STF, mas também colocando mais lenha nessa fogueira. E o risco disso é claro. A crise política pode se intensificar, o que pode gerar ainda mais instabilidade no país. No entanto, é preciso refletir se Ciro realmente quer resolver essa situação ou se ele está apenas usando o STF como um alvo para se fortalecer politicamente. Estar contra o STF pode ser uma estratégia, mas até que ponto isso é saudável para a democracia brasileira? Será que a opção de confrontar o Supremo, em vez de buscar uma solução para o impasse, não é um risco desnecessário? Essa atitude de Ciro Gomes pode realmente mexer com as estruturas da política nacional. Mas a pergunta que fica é,
Será que ele está apenas criando uma crise política ou existe uma estratégia maior por trás disso? Será que ele está mirando uma candidatura futura, tentando mostrar que tem coragem de enfrentar os maiores poderes do país, ou há algo mais no horizonte político de Ciro Gomes? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Ciro Gomes está certo ao atacar o STF ou ele está apenas criando uma crise desnecessária? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder as próximas análises. O futuro político do Brasil está em jogo e vamos acompanhar tudo de perto.